estudo. Essa página é um pouco confusa, tá? Essa é uma página um pouco confusa, mas vocês conseguem entender ela assim. Aqui tem todas as provas e os simulados. Então, a OMIF, ela começou em 2018. O primeiro evento da OMIF foi em 2018. E aqui tem o simulado da OMIF, que eu vou fazer agora. Depois tem a prova da primeira fase do OMIF. Depois tem a prova da segunda fase do OMIF. Depois, mesma coisa em 2019. Simulado, prova da primeira fase, prova da segunda, sempre com a resolução da prova, tá? Em 2020, por causa da pandemia, foi diferente, mas eles liberaram 6 desafios. Cada desafio é uma única questão, tá? Depois, em 2020, teve a prova. Qual é meu objetivo com essas aulas? Resolver todas essas questões. Quando você resolve todas, 100% das questões de uma Olimpíada, vocês entendem como ela funciona. Então, a probabilidade de você não ganhar uma medalha numa Olimpíada, que você participa de todos os desafios, é muito baixa. Então, se você conhece todas as questões da UMIF, você tem uma chance de sair bem nela. O que eu quero falar para vocês sobre essas Olimpíadas é o seguinte. Quando você faz uma Olimpíada igual ao MIF, você se prepara para todas as outras Olimpíadas. Se prepara para vestibular. Se prepara para qualquer tipo de prova. Tem gente que quer fazer, por exemplo, o Enem. Outros querem fazer aquela prova SAT para estudar nos Estados Unidos. Outros querem fazer uma prova de concurso público. Todas as provas é a mesma coisa que cai. É sempre o mesmo assunto, o que muda é a abordagem. Então, se você quer aprender matemática, não importa o que está acontecendo, tá? Então, sempre vale a pena você vir e participar de uma aula. Então, se o teu objetivo é a OMIF, às vezes você participar de uma outra aula vale a pena. Igual eu estou vendo a Milena Passos, que chegou aí. Milena Passos, ela quer fazer vestibular. Talvez ela não possa fazer o MIF, mas com o MIF ela vai aprender muita coisa que vai ajudar no vestibular deles. Então, Thiago, meus alunos que estão ganhando medalha de ouro aí, eu não preparei eles só para aquela Olimpíada. Eu preparo para tudo. Aí a pessoa que tem conhecimento matemático, ele fica bom em matemática, tá? Então eu vou começar resolvendo o simulado da primeira fase do ano de 2018, tá? Depois eu vou fazer a prova da primeira fase de 2018 e a gente vai fazendo, tá certo? Então vamos lá. A OMIF é uma prova um pouco diferente das outras Olimpíadas, tá? A OMIF não parece com a maioria das Olimpíadas. Vocês vão perceber que ela não tem nada a ver com o BMEP, com a OMU, parece com algumas regionais, tá? Então vamos lá. Um grupo de amigos, um grupo de 6 amigos resolve brincar de telefone sem fio. A brincadeira consiste no primeiro da fila passar a informação para o segundo da fila, que passa a informação para o terceiro da fila, até o sexto da fila, e volta passando a informação para o primeiro. A brincadeira é bem sucedida se a informação recebida pelo primeiro é a mesma que ele passou para o início. Tá? Então, são 6 pessoas na fila. Suponhamos que a probabilidade de sucesso na transmissão da informação de uma pessoa qualquer para o seu vizinho é independente, constante, igual a 2/3. Qual a probabilidade da brincadeira ser bem sucedida? Veja, então eu tenho 6 pessoas. Tá? Eu tenho 6 pessoas, todas elas passando a informação de uma para outra. A probabilidade de você passar a informação para esse e ser bem sucedida é de 2/3. Então, o que é 2/3? É a probabilidade de você pegar essa informação, passar para esse cara e essa informação ser entendida. Eu quero saber qual a probabilidade dessa mensagem chegar até esse cara aqui de forma bem sucedida, tá? São 6 pessoas na fila? 6. Então, a probabilidade de um passar para o outro é de 2/3, certo? A probabilidade de um passar para o outro é 2/3, 2/3 e 2/3, tá? Foi isso que eu pensei. É isso mesmo. Então,
A probabilidade, não sei se vocês conhecem independência de eventos, a probabilidade desse passar para esse e dos dois passarem bem sucedido é de 2/3 vezes 2/3, certo? Então a probabilidade é só multiplicar tudo. Se eu multiplicar tudo, eu vou encontrar a probabilidade disso daqui ser bem sucedido, tá? E aí a gente vai ver que vai ter uma divergência com o gabarito oficial, tá? O gabarito oficial, eles colocam que é 2/3 elevado a 6, tá? Vou até abrir aqui para vocês verem o gabarito oficial. E só que eu acho que é 2/3 elevado a 5, tá? Porque são 5 que passam um para o outro. Não, não é aqui. Peraí. Olha aqui. Eles fazem 2/3 elevado a 6. Mas olha aqui, ó. O primeiro passa para o segundo, 2/3. O segundo para o terceiro, 2/3. Terceiro para o quarto, 2/3. O quarto para o quinto, 2/3. Do quinto para o sexto, 2/3. Ah, o sexto vai passar de novo para o primeiro. Ah, o sexto vai passar de novo para o primeiro. Então tem vezes 2/3 aqui ainda, tá? O sexto da fila passa a informação para o primeiro. Eu estava distraído com essa informação aqui, tá certo? Então, o que acontece? Qual é a probabilidade de sucesso disso aqui? 2/3 elevado a 6. Ou seja, a probabilidade de sucesso é de 64,729, tá? Porque esse aqui vai passar de novo para o primeiro, tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso, dessa questão? É uma questão só do princípio da contagem, né? Se esse tem a probabilidade de passar a mensagem para esse de 2/3, a passagem do primeiro para o segundo é de 2/3 vezes 2/3, tá? Ok? Então vamos para a questão 2. Aqui tem a resposta, tá? Eu coloquei as respostas. A questão 2, ela é muito fácil, você até desconfia, tá? Mas a UMIF tem questões fáceis. Um dos grandes desafios da UMIF é o tempo de fazer a prova, tá? Então tá falando, ó, sobre uma rampa plana de 3,5 metros de comprimento, a inclinação alfa, conforme mostra a figura, e inclinação alfa, como mostra a figura, será construída uma escada com 7 degraus, todos de mesma altura. Eu disse que a alfa é 30 graus, eu quero saber a altura de cada degrau. Você concorda que a altura de cada degrau é só calcular a altura total e dividir por 7? Se eu calcular a altura total aqui, eu calcular a altura total. Eu pego essa altura aqui. Cada degrau, os degraus são todos de mesma altura, então é só achar esse degrau e dividir por 7. Se eu chamar cada altura de degrau de x, eu posso chamar aqui de 7x, tá? Não precisa botar 7x, não. Eu poderia botar só um x, depois dividir por 7. Mas eu vou colocar 7x. E eu sei que esse alfa é 30 graus. E eu sei que essa medida aqui mede 3,5. Isso aqui tá com cara do quê? Ó, eu tenho um triângulo aqui. Um triângulo que é retângulo. Eu tenho um ângulo, eu tenho um cateto oposto e eu tenho uma hipotenusa. Tem cara do que isso aqui? Quando eu tenho um cateto oposto, uma hipotenusa e um ângulo. Trigonometria. Nem trigonometria, viu, Milena? Porque quando a gente fala de trigonometria, a gente está falando da trigonometria lá do ensino médio. Isso aqui é razões trigonométricas. Eu até posso falar que é trigonometria, mas é bem mais simples. Porque eu entendo que trigonometria é uma coisa bem mais complicada, tá? Então, isso aqui é só razões trigonométricas. Então, eu tenho aqui cateto oposto, e eu tenho aqui hipotenusa. Então é só fazer o seno, né? O seno do ângulo de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é 7x,
sobre a hipotenusa, que é 3,5. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar o seno de 30 graus e meio e só resolver essa equação, eu já chego na minha resposta, que é o tamanho de cada degrau. Aliás, o degrau está em centímetro, né? Então eu vou transformar já em metro, tá? Então vou transformar em tudo em centímetro, aliás. Eu vou transformar 3,5 metros. 3,5 metros é igual a 350 centímetros. Vamos colocar 350 aqui, que aí vai ficar mais fácil de fazer a conta. Eu posso fazer isso à vontade, tá? Ele não tá pagando. Multiplicando aqui em cruz, tá? 7x vezes 2, 14x. 1 vezes 350, 350. Então, x é igual a 350 dividido por 14. Eu acho difícil dividir por número de dois algarismos. Então, eu vou fazer uma malandragem aqui, ó. 35 e 14 divide por 7. Então, eu vou dividir por 7 antes. 50 sobre 2, 25, que é a medida de cada degrau. Tá? Tem outras maneiras de fazer. Tá? Vocês concordam que é uma questão fácil para uma Olimpíada? Esse tipo de questão tem cara de questão de vestibular. Não tem cara de questão de Olimpíada. Questão de prova para entrar no 9º ano no instituto, por exemplo, nos institutos federais. Essa questão é muito simples, é elementar, tá? E adaptado da USF, deve ser a Universidade de São Francisco, deve ser uma questão de vestibular, tá? Então é uma questão bem simples, que quer ver se você sabe razão trigonométrica. Tem muito disso no IF, tá? No OMIF, tá? Não é uma questão típica de Olimpíada, é uma questão típica de vestibular, tá? Faz igualzinho eu fiz aqui, tá? Só mostrar para vocês. Que se vocês copiaram. Copiaram de mim. Se você tiver esse tipo de coisa aqui, você pode fazer a simplificação antes de fazer conta. Ó. 350 dividido por 7 dá 50. Tá? E aí 52 é 1,25. Já sai direto. X vezes 1x, 1 vezes 25, 25. Tá? Então, a resposta é 25. Certo? Ok? Se tiver pergunta, podem perguntar. Tá? Quanto mais vocês perguntam, mais animado eu fico para a aula. Tá certo? A questão 3 é também uma questão escolar. Não é uma questão típica de Olimpíada. João e Maria têm 3 filhos, Antônio, Berenice e Celso. Eles resolvem realizar uma viagem de carro com partida de Natal e chegada em Muzambinho. Eu falo de... Como a viagem... E essa é a questão original que está lá no site, eu não mudei não. Como a viagem é longa, decidiram ir trocando de posição nos 5 assentos do carro em cada uma das paradas para descanso. Ficou acertado que somente os pais poderiam assumir a direção do veículo. Assim, o maior número de posições diferentes, com a troca de qualquer número de passageiros que eles podem realizar sem que se repita uma disposição anterior igual a... Então, vamos lá. Eu tenho aqui a direção. Deixa eu colocar em cima, né? Para ficar mais fácil. E o carro tem 5 lugares. Os outros 5 lugares não interessam, tá? Cada um aqui é um dos 5 lugares. Quantas pessoas podem assumir a direção? 2 pessoas. 2 pessoas. 2 pessoas. Agora, para distribuir os outros lugares, eu sobro 4 pessoas. Então, nesse próximo lugar, eu tenho 4 que podem sentar aqui. Como já tem 2 sentados, sobram 3 lugares, sobram 2 lugares, sobra 1 lugar. Ou seja, uma permutação desses 4 lugares aqui, tá? Então, é só usar o princípio fundamental da contagem. 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho 2 que podem sentar na direção e os outros 4 eu permuto,
Então, é 2 vezes 4 fatorial. Entendi. Tá? Então, é 2 vezes 4 fatorial, tem 48 maneiras desses caras sentar no banco. Supondo que o Antônio, a Berenice e o Celso podem sentar lá no lugar de um dos pais na frente, né? Porque se fosse aqui em casa, meu pai e minha mãe na frente, nós 3 atrás. Mas aqui não, aqui o filho pode ir na frente, a mãe atrás, o pai atrás. Tem 48 possibilidades, tá certo? Então, esse é um exercício de princípio fundamental da contagem, tá? Às vezes, vocês vão ver livro escrito assim, ó, é 2 vezes P4. P4 porque é uma permutação de 4 lugares, tá certo? Ok? Perguntas? É fácil, né? Resolução é isso aí mesmo, ó. A resolução deles é bem feitinha. Na direção há 2 possibilidades, nos outros assentos há a possibilidade de 4 fatorial ocupações. Então, só multiplicar 2 vezes 4 fatorial. Tá? É bem bonito. É legalzinho. Ó, 2 vezes 4 fatorial. É uma resposta padrão. Então, ó, imagine que temos 4 sólidos geométricos conforme as figuras. 1, 2, 3 e 4. Todos eles têm a mesma área da base e a mesma altura. O prisma é de chumbo, o cilindro é de vidro, o cone é de madeira e a pirâmide é de isopor. Tá? Ao mergulharmos completamente cada um deles na mesma vasilha com água, e haverá maior mudança do nível dessa água quando introduzirmos. Veja, só quero falar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu tenho uma vasilha com água. Eu coloco um sólido dentro dessa vasilha com água. O que é um sólido? Não interessa, isso aqui é um sólido. Tá? O que equivale ao volume de água deslocado? Esse volume de água deslocado é o volume do sólido. Concorda comigo? Sim. Então, se eu desloquei um pouco de água, esse volume que eu desloquei é o do sólido. Então, pouco importa a massa do sólido. Isso aí que eu joguei pode ser água, pode ser isopor. Claro que você vai falar, mas o isopor vai boiar. Mas está mergulhando completamente. Então, não interessa. Tá? Você fez alguma... Então, a massa não interessa. Ah, mas eu estudei hidrostática, que tem um empuxo. Não, que não importa, porque mergulhou completamente. Então, o que importa aqui é só o volume. Então, a maior mudança de nível é o maior volume. Eu quero saber quais são os sólidos que têm maior volume. Qual é a fórmula do volume? Deixa eu fazer um resumo aqui para quem não sabe. Qual é o volume de um prisma? Um prisma qualquer. Como que eu calculo o volume de um prisma? Desenho um prisma, eu quero achar o volume dele. Qual que é o volume do prisma? E qual é o volume do cilindro? Qual o volume dessas figuras? Agora, por outro lado, qual o volume da pirâmide? Qual o volume do cone? Qual o volume? Exatamente. A área da base vezes a altura, qualquer que ela seja. Eu vou por até o H maiúsculo. Então, o que é a área da base? É a área dessa superfície aqui. E o que é a altura? É daqui até aqui. Então, o volume de um cone e de um prisma, isso aqui é um cone, é um cilindro. Isso é um cilindro. Isso é um prisma, é a área da base vezes a altura. Isso o Felipe já colocou quando é pirâmide e quando é cone. Aqui eu tenho uma pirâmide e aqui eu tenho um cone. Então, a pirâmide, vamos pontilhar. Qualquer que seja a pirâmide, qualquer que seja o cone, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Tá? Então, o volume do prisma e do cilindro de mesma área de base, mesma de altura, é 3 vezes maior do que a pirâmide e o cone. Eu preciso de 3 pirâmides
ou 3 cones para dar um volume de um prisma e um cilindro. Então, olhando essa figura aqui, tá? Eles têm a mesma área da base. Está escrito aqui, quer ver? Ó? Mesma área da base e a mesma altura. Então, esses aqui são 3 vezes esses daqui. Então, eu posso dizer, por exemplo, que se o volume desse aqui for 3, o volume desse aqui é 1. Então, a maior mudança de volume é o prisma e o cilindro. Certo? Então era Ok? só saber o volume? Era só saber a fórmula do volume, né? Porque eles têm a mesma base e a mesma altura. Mesma área da base e mesma altura. Tá? Então é só fazer aquela relação. Pessoal, quem não se identificou, por favor, se identifica no chat, nome completo e... põe os dados aí, Maiara ou Paulo. Certo? Ok? Se tiver perguntas, pode fazer. Se tiver alguma demanda, alguma coisa, tá? Toda sexta-feira eu pretendo dar essa aula, só que tem que ter gente para vir nessa aula, porque se tiver pouca gente, é meio desanimador. Deu 20 pessoas, tá bom. Então, olha ali. Conforme figura abaixo, então tem uma figura aí. Um fio de eletricidade é completamente esticado, sai do poste A em direção à casa B. O ângulo entre o fio que parte de A e o muro da propriedade é 30 graus. Vamos colocar aqui. Então está falando que isso aqui vale 30 graus. Do outro poste C, que está a 20 metros de A, parte a fiação de telefone até a casa B. O fio que parte de C, por sua vez, faz um ângulo de 45 graus. Vocês estão vendo que é uma questão típica de vestibular. Não é uma questão típica de Olimpíada, tá? O fio que parte de C, por sua vez, faz um ângulo de 45 graus. Impossibilitado de invadir a propriedade, Abílio conseguiu saber a menor distância em linha reta da casa até o muro somente com esses dados. Essa distância é mais próxima de... Onde que o Abílio mora? Espera aí. Impossibilidade vai... Eu não tô... Parece que está meio estranho esse enunciado. Vamos lá. Um fio parte de A até o B, o ângulo é 30, do outro poste C está a 20 metros, parte a fiação até B, o fio que parte até C faz 45 graus. Impossibilidade de invadir a propriedade, Abílio conseguiu saber a menor distância em linha reta da casa até o muro somente com esses dados. Eu acho que essa questão está problemática, não tá, pessoal? Eu estou achando que ele quer calcular isso aqui. Porque não está falando que o Abílio mora em D. Abílio conseguiu saber a menor distância em linha reta. Entre a casa e o muro, dá sim. Entre a casa B. O Abílio quer saber da casa B até o muro. Vocês concordam que a menor distância entre esse B e o muro é um ângulo reto, concorda? Eu tenho um muro aqui. Eu tenho a menor distância desse ponto. Formando o ângulo de 90 graus. A menor distância não seria assim, né? Nem assim. A menor distância é aquela que forma 90 graus com o muro. Então, a menor distância é o que eu quero achar, eu vou chamar de x. Tá? Agora, veja, tá? Eu fiz um desenho. Coloquei as medidas 20, 30, 45, x. O que vocês desconfiam que eu vou ter que fazer com isso aqui? O que vocês desconfiam? Só de bater o olho aí. Parece com o que isso? Uns ângulos... Regras trigonométricas. Razões trigonométricas. Exatamente. Falei errado, eu acho. Não tem importância. Eu tenho... só que eu vou chamar isso aqui de y. Por quê? Porque toda vez que eu não conheço um valor, eu choro letra. Coloco letra ali, tá? Se eu achar duas relações... Eu tenho duas equações, eu faço um sisteminha, tá? Então, eu botei x, que eu quero encontrar é o x, e eu coloquei uma letra y, que não me interessa, mas me ajuda a encontrar uma outra relação que vai resolver o problema. Eu enxergo dois triângulos retângulos.
Do triângulo ABD, eu posso usar tangente nos dois, né? O triângulo ABD, eu tenho que tangente de 30 graus é igual a cateto oposto x sobre cateto adjacente y mais 20. Tá? Então, cateto oposto ao 30, x. Cateto adjacente, y mais 20. Ok? Ah, mas é isso que a gente vai chegar, Pedro. O Pedro já percebeu. Do triângulo BCD, eu tenho que a tangente de 45 não precisava, né? O Pedro já matou a pau aí. Mas, ó, tangente de 45 é 1. Tangente de 30, quanto que é tangente de 30? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, certo? Isso aqui vai dar mais trabalho. Agora, tangente de 45 é 1. E disso daqui eu concluo que x igual a y. Como esse triângulo tem um ângulo de 45, você concorda que qualquer triângulo retângulo que tiver um ângulo de 45 graus, ele é isósceles? Você concorda comigo? Se um dos ângulos de um triângulo é 45 graus, o outro ângulo também é 45 graus. Logo, esse triângulo é isósceles. Logo, esse lado é igual a esse. Então, poderia fazer desde o começo, chamando aqui de x. Seria muito mais fácil, tá? Eu poderia... Vamos já fazer isso. Em lugar de chamar de y, eu vou chamar de x. Foi ilustrativo fazer isso aqui, tá? Mas agora fica muito mais fácil a nossa tarefa. Se eu chamar só de x, eu tenho uma letra Descobertas. só. Tá? Tenho só uma letra. Aí eu vou chamar raiz de 3 de 1,7. 1,7 sobre 3 é igual a x sobre 20. Vamos cruzar. Multiplicar em cruz, né? É uma igualdade de frações, né? Eu posso usar aquela propriedade das proporções. 3x é igual a 1,7, que multiplica x mais 20. Pode fazer direto, claro. Então, 3x é igual a 1,7x mais 1,7 vezes 20, 34. Só um detalhe, eu só usei 1,7 porque me autorizou aqui, ó. Tá? Então, 3x. Olha para você ver, equação. Equação, ela aparece em tudo quanto é lugar. 1,3x sobre 34. X é igual a 34 por 1,3. E aí você tem que fazer essa conta. 34 dividido por 1,3. Eu vou fazendo na calculadora, tá? Eu vou fazendo na calculadora, porque fazer conta é um negócio que eu acho que vocês conseguem aprender sozinhos. Vamos lá, pegar a calculadora. 34 dividido por 1,3. Espera aí. 34 dividido por 1,3 dá 26,15. X é igual a 26,15 e a resposta é a letra E. Tá? Não sei se vocês perceberam que essa questão é muito diferente de questões de Olimpíadas. Tá? Para quem está acostumado a fazer Olimpíada, as questões de Olimpíada não são assim. Elas são questões que você vai ter que usar alguns processos heurísticos. Quanto a essa questão aqui, ela é direta. Você não precisa fazer esquema, você não precisa raciocinar. É só fazer a conta. Tá? É só fazer a conta. E a UMIF tem muito disso. São questões mais tipicamente escolares. Tá? Alguém tem alguma pergunta disso daqui? Tranquilo, né? A UMIF é uma Olimpíada tranquila. Vocês tentem aproveitar para ganhar medalha, porque tem possibilidade. Quem é bom em Olimpíadas, tipo as Olimpíadas normais. Ah, então, Pedro, olha o jeito que ele fez aqui. Você deu sugestão de fazer x igual a y. Eles fizeram igualzinho eu fiz, ó, para concluir que x é igual a y. Só que chamou um de CD e outro de BC. E depois fez a mesma conta que eu fiz. Tá? Vocês podem chamar de x e y ou manter as anotações das letras originais. Tá?
Então, os dois jeitos são corretos. Olha essa questão que legal. Esse tipo de questão é muito interessante para quem for fazer engenharia ou matemática pura, porque vocês vão estudar uma matéria chamada cálculo. E no cálculo, esse tipo de coisa ela é muito comum. Na prática, você tem que fazer uma modelagem de uma situação para analisar depois máximo e mínimo. Então, veja, uma caixa de papelão sem tampa é fabricado da seguinte forma. Então, o que eu faço? Eu pego uma folha, eu corto os 4 cantos, ó, igual tá aqui, ó, uma tesoura, tá vendo? Eu corto os 4 cantos, tá? E depois eu junto a caixa, tá? É lógico que não é tão simples assim, né? Só você passar uma cola aqui, tá? É possível observar que a caixa não teria nenhuma capacidade volumétrica se x fosse de 0 a 10, tá? Imagine se o x fosse 0, eu não cortei nada, né? X é o tamanho do corte. Se fosse 10, acabaria com a caixa, né? Porque ficaria um papel dobrado, tá? Se o x fosse 10, ia ser assim, ó. Quer ver? Ia ser assim, assim, assim e assim. Você não ia ter lugar para fechar a caixa. A caixa ia virar um retângulo reto. Retângulo plano, tá? Então, não tem como. Então, obviamente, o corte é no máximo, tá? No máximo 10 e no mínimo 0. Então, o x está entre 0 e 10, tá? Não pode ser nem 0 nem 10. Quer saber a equação que define o volume da caixa em função do lado x? Eu acho que tem no GeoGebra esse tipo de questão, tá? Eu acho que essa questão, eu dei uma aula sobre GeoGebra que tinha essa questão, tá? Só que eu não consigo achar o arquivo aqui, mas tem um arquivo no GeoGebra que mostra essa caixa aqui. Então vamos lá. Vocês concordam que aqui mede que um dos lados da caixa é um quadrado x por x? Aqui mede x, aqui mede x. Aqui mede x, aqui mede x. De boa. Agora, quanto que mede aqui? Ora, aqui... Não, mentira. Mentira, só a altura que mede x. Não é quadrado, não. Tá? Não é quadrado, não. Vamos por aqui que vai ser mais fácil de ver. Ó, aqui era 30. Então, aqui é 30 menos 2x. Certo? Por que 30 menos 2x? Eu tirei x de um lado e tirei x de outro. Aqui é 20 menos 2x. Porque daqui até aqui tem 20. Então eu tenho a altura x. Esse pedaço aqui é 20 menos 2x. E esse pedaço aqui é 30 menos 2x. Entenderam por que cada uma dessas coisas aí? Entenderam a álgebra da malandragem aí? X, 30 menos 2x e 20 menos 2x. O volume, vocês concordam que o volume é o produto das 3 dimensões. É só fazer esse produto aqui e vai encontrar a função do volume, tá? É uma questão de álgebra, né? Então, vamos multiplicar primeiro esses dois aqui, que são polinômios. Então, 30 menos 20, 600. 30 menos 2x, 60x. 2x vezes 20, 40x. Menos 2x vezes menos 2x, 4x2. Tá? Fiz a propriedade distributiva. Então, o volume aqui é x, que multiplica 600, menos 100x, mais 4x2. Por que eu fiz aqui? Porque menos 60 e menos 40 são termos semelhantes. Então, os termos semelhantes eu posso somar. Então, meu volume é x. Vamos aplicar agora a distributiva de novo. Vou multiplicar tudo por x. 600x menos 1000x, x2, né? Porque x vezes x, x2, mais 4x3. Certo? Não tem. Não tem. Hã? É 100x Por que ao 1000? quadrado.
Ah, é 100, eu pus 1.000, é verdade. Não tem essa alternativa ali. É só mudar a ordem. A ordem das parcelas não altera a soma. Ó. 4x3, tá aqui, ó, pode ser esse ou esse, menos 100x2, então acabou. Mais 600x, certo? Senão seria a letra E. Ok? Tranquila a questão, né? Tranquila. Até agora não teve nenhuma questão média. Todas questões fáceis, tá? Para quem sabe matemática, né? Se você tiver dificuldade. Ok? Aproveitem para trazer mais uma medalha para casa, tá? O MIF dá bastante medalha e a dificuldade para ganhar medalha no MIF não é tão grande quanto a maioria das Olimpíadas. Então vale a pena. Bom, é grande sim, porque a concorrência no MIF ela é alta, né? Então tem muita gente boa nos institutos, tá? Essa questão aqui. Eu não sei quantas, Felipe, mas em geral o Instituto não é tanta medalha para a quantidade de participante, igual o Canguru, que dá 10% de medalha. Certo? Ó, numa piscina contendo bolinhas vermelhas e brancas, 20% são vermelhas. Tá? Então eu tenho uma piscina de bolinha e só 20% é branco, é vermelha. É uma brancaiada com umas vermelhinhas salpicadas. Por questões estéticas, deseja-se acrescentar apenas bolinha vermelha na piscina. Então, eu vou jogar umas bolinhas vermelhas ali na piscina, porque tem pouquinho vermelho. De modo que a quantidade de bolinhas de cada cor fica igual. Com relação ao total inicial das bolinhas vermelhas, que porcentagem de bolinhas deve ser acrescentada na piscina para que consiga esse efeito? Olha que isso é bem complicado. Tem gente que pode falar, tem 20% vermelho, e então tem 80% branco. É só acrescentar 30, concorda? Concorda que é só acrescentar 30 e acabou? Não é tão simples, né? Não é tão simples. O que eu vou pensar? Eu vou acrescentar bolinhas vermelhas, certo? Então, eu vou acrescentar mais... vamos supor, inicialmente, que eu tenho só 100 bolinhas. Eu tenho inicialmente 100 bolinhas. Várias maneiras de pensar. Tem 100 bolinhas. E eu vou acrescentar só vermelhas. Então, vou ficar com 20 mais X bolinhas. Eu quero que essas 20 mais X bolinha seja igual a 80. Tá? Bom, aqui não vai ser a porcentagem. Eu estou supondo que eu tenha 100 bolinhas. Depois eu tenho que calcular qual que é essa porcentagem. Então, 20 mais X igual a 80, X é igual a 60. 60 é quantos por cento de 100? 60%. Tá? Então, eu preciso acrescentar 60%. Nossa, era mais fácil do que eu pensava. Eu achei que a porcentagem do total. Aí eu ia fazer 60 de 160. É isso mesmo? Estou desconfiado. Igual São Tomé. Vamos olhar aqui. São Tomé incrédulo. Questão é essa? Não, tá errado. Por que eu fiz errado? Quem consegue entender o que eu fiz errado? Ó, eu li só isso aqui, ó. Com relação ao total de bolinhas. Mas é o total de bolinhas vermelhas. 60 é quanto em relação a 20? E, ó, eu tinha 20 bolinhas, certo? Eu tinha 20 bolinhas. Eu acrescentei 60. Então, 20 bolinhas era o meu total, 100%. Eu acrescentei 60 bolinhas. E essa 60 é X. Então, multiplicando aqui, 20x igual a 6.000, x é igual a 6.000 por 20, x é igual a 300. 300%.
tá? É porque é a porcentagem em relação ao total de bolinhas vermelhas. Veja que eu pude supor que são 100 bolinhas. A resposta oficial fez diferença. A resposta oficial colocou X a quantidade de bolinhas da piscina. Eu já considerei o meu X como 100, tá? Você poderia colocar 100 porque teria 0,20 bolinhas vermelhas e 0,80 bolinhas brancas. 0,20x, 0,80x. Aí eles fizeram uma igualdade aqui, 0,80x igual a 0, chegaram no 0,60 e fizeram a conta, tá? Eu fiz de um jeito muito mais fácil, tá? Alguma pergunta a respeito disso? Nota que uma palavrinha muda tudo. Se não tivesse vermelhos aqui, seria 60 mesmo, tá? Perguntas? Vamos fazer questão 8 agora. Esse tipo de questão, ele define um conceito, inventa um conceito. Seja N um número natural e asterisco um operador matemático que, aplicado a qualquer número natural, fornece a diferença entre seu inverso e o inverso do seu sucessor. Então, inventaram um operador, tá? Então, por exemplo, asterisco 6 é um sexto menos um sétimo. Se aplicarmos esse operador a todos os números naturais de 1 a 2018 e somarmos, obteremos qual o resultado, tá? Esse tipo de questão parece difícil, mas ela é bem simples. Eu quero somar todos os números de 1 até 2018, todos os operadores. O que eu quero fazer? Eu quero fazer asterisco 1 mais asterisco 2 mais asterisco 3 mais asterisco 4 mais asterisco 5 mais, vai fazendo, vamos pôr só os dois últimos aqui, asterisco 2017 mais asterisco, peraí, apagar o 5. Mais asterisco 2018. Se tiver pergunta, pode fazer, pessoal. Então, o que é o asterisco 1? É 1 sobre 1 menos o inverso de 1 sobre 1, que é 1 sobre 2. Vou pôr entre parênteses só para ficar mais claro. Entenderam o que é a definição? Asterisco 2, 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. O que é o asterisco 3? 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. O que é o asterisco 4? 1 sobre 4 mais menos, né? É menos. Menos 1 sobre 5. Vocês estão conseguindo perceber alguma coisa que vai acontecer aqui? Otávio, Oi. então o asterisco é 1? Não, veja, presta atenção. Isso, Milena, é uma definição que só serve para este exercício, tá? Então, entender o que é o asterisco faz parte da interpretação do problema, tá? Então, é só para esse exercício. Está escrito aqui. Ó, olha aqui, ó. Seja N um número natural e asterisco operador matemático. Está definido. Seja só para essa diferença. Que fornece a diferença entre o seu inverso e o inverso do seu sucessor. O que é o inverso de um número? O que é o inverso de um número? É 1 sobre o número, concorda? O que é o inverso do sucessor? O inverso do número que vem depois dele. Isso é inverso do sucessor. E o asterisco é a diferença entre o inverso e o inverso do sucessor. Certo, Milena? Isso é uma questão de interpretação. Aí ele ainda dá um exemplo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o asterisco 1, asterisco 2, 3, 4, 2017, 2018 e tem todos aqui. Tá certo? Aqui tá feio, mas é 2018 e 2019. Agora, presta atenção. Maiara, você tá aí, Maiara? Você tá muito quieta. Maiara, como é que você fala? Fakir? Não lembro o que a Maiara fala. Agora, olha aqui, ó.
Aqui não é menos um meio e mais um meio? É espadachim. Aqui não tem menos um terço e mais um terço? Menos um quarto e mais um quarto? Menos um quinto vai ter menos um quinto. Eu posso cortar, ó. Menos um meio com mais um meio. Menos um terço com mais um terço. Menos um quarto com mais um quarto. Menos um quinto eu vou cortar com menos um quinto que vai ter aqui. E eu continuo fazendo isso até o último. Certo? Entenderam como é que vai funcionar? Eu vou cortar tudo. Vai sobrar o quê? Só 1 e menos 1, 2019. Entenderam o exercício? Sobrou só isso. O resto ficou tudo cortado. Reduz a um denominador comum. Vai dar 2018, 2019 aves. Certo? Ok? Questão legal, né? Muito bom. Muito legal. E muito simples. Tá? Só que tem que pensar na hora. Talvez o maior adversário para o aluno fazer uma questão dessa é o tempo. Isso aqui é uma definição, tá? Na prova, eles inventam o conceito. Número irado. O que é um número irado? Número bilegal. Número montanhês. Você inventa o número azul. Esses conceitos não existem. Claro que às vezes eles usam os conceitos que existem. Números amigos. Números amigos existem. E eles colocam lá números amigos. Beleza, número amigo é um conceito que existe, tá? Agora, a maioria dos conceitos é inventado, tá? E aí inventa um conceito e você tem que usar aquele conceito. Na Copa Multilaser foi super legal. O Pedro, inclusive, ganhou medalha na Copa Multilaser. Inventaram um conceito chamado número alfafa. Seja um número alfafa. Por que colocaram o número alfafa? Só para zoar. Porque já que tem tudo quanto é nome, por que não pode ter um número alfafa? Aí colocaram, define o número alfafa como isso e falaram tal do número alfafa. Então você pode criar um nome qualquer, tá? Eu estava olhando as provas da Unesp, lá no vestibular da Unesp caiu uma questão, não, só teve uma vez a Copa Multilaser. Caiu uma questão na Unesp que o texto é uma questão interdisciplinar de matemática. O texto está em inglês. O texto está em inglês. Uma definição do que é primo de Mersenne em inglês. Aí a questão era a partir desse conceito. Tá? Aí, ó, os espadachim, Mayara. Fez igualzinho eu fiz, tá? Igualzinho. E eu nem tinha olhado a resposta disso. Olhei faz anos. Eu resolvi essa prova em 2019. Tem um vídeo meu lá no YouTube resolvendo essas questões. Só que é na lousa. E o áudio tá zoado. Ah, muito legal. Pessoal, vocês sabem achar a área da coroa? Bom, vamos lá. Isso daqui é uma circunferência, certo? Uma circunferência. Deu vontade de comer pizza. Vocês põem borda na pizza? Do quê? O que a gente põe de borda na pizza? Não fala cheddar, não, por favor. Eu tenho alergia de cheddar, não, brincadeira. A borda da pizza é feita do quê? Eu não sei, eu não ponho borda. Mas se você puser na borda, o que você vai pôr na borda? Cheddar. Catupiry. Falaram cheddar. Catupiry. Vamos lá. Two, que é 2 em inglês. Ai, eu já vi isso. Esses dias pra trás o senhor fez isso, né? Re. Então a borda é catupiry, certo? Agora, a massa da pizza é o seguinte. O raio da pizza é Z.
certo? É Z, ali é Z. Então, pizza. Só que é muito feio escrever pizza assim. Vamos pôr o A no começo. O pi vamos pôr como pi. E o Z é o raio, né? Raio vezes raio, raio ao quadrado. Então, essa é a fórmula da área e essa é a fórmula do comprimento. Certo? Muito bom. Ué. Então, a massa é a pizza. Pi vezes Z vezes Z vezes A. E a borda é o catiupiri, tá? É catiupiri. Só pensar em pizza. Só pensar, me deu fome também. Ainda bem que o governador. Olha para você ver, o governador de Minas pagava nosso salário atrasado e parcelado, certo? Esse é o primeiro mês, desde que ele assumiu como governador, que ele pagou em dia. E tá todo mundo aplaudindo. Beleza, o governador voltou a pagar em dia. Porque o anterior, que era adversário dele, também não pagava. Bom, o cara tem 48 meses de mandato. Gastou 32 para botar as contas em ordem. Graças a Deus que eu recebi hoje. Bom, agora deixa eu falar uma outra coisa a respeito disso. Agora é mais sério do que aquilo ali. Como é que chama esse pedaço de circunferência aqui? Tá? Não faz mais que obrigação. O cara gastou 32 meses para botar as contas em dia, pelo amor de Deus. Entendeu? E todo mundo, ai, que bom, ele tá pagando em dia. O outro governador começou a pagar atrasado no segundo ano do mandato dele. Então pagou mais em dia do que esse aí. Ó, então veja. Como é que chama esse pedaço da circunferência aqui? Alguém sabe o nome desse pedaço aqui? Deixa eu dar uma dica. Esse pedaço aqui de circunferência chama setor. Se eu fizer um risco assim e cortar um pedaço aqui, passar uma corda e cortar um pedaço aqui, tem que ser no centro. Isso aqui chama segmento. Se eu pegar e fizer uma bandana, retas paralelas, isso aqui chama zona. Para guardar a zona, é só pensar em zona temperada, zona tropical, zona do baixo meretrício, não. Zona como é que chama? Zona temperada, zona tropical, zona polar, certo? O segmento é isso daqui. O setor, lembra do gráfico de setores, que é o gráfico de pizza. Agora, o nome disso aqui é coroa. Lembra da coroa do Sol. Como que eu acho a área da coroa? Olha que legal a área da coroa. Eu vou chamar de R maiúsculo o raio da parte total. E eu vou chamar de R minúsculo esse pedaço aqui. Vocês concordam que a área aqui é πr ao quadrado menos πr ao quadrado? Concorda? Vamos pôr o π em evidência. Π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. Olha aqui. Só que você concorda que r ao quadrado menos r ao quadrado é uma diferença entre dois quadrados? Então, a área da coroa circular é isso daqui. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma coroa. Aqui mede 3 e aqui mede 8. Quanto que é 3 mais 8? 3 mais 8. 11. 8 menos 3, 5. Então, a minha área é 55π. É só somar e subtrair os raios e multiplicar tudo por π. Tá? Então, olha a fórmula aqui. 55π. Meu Deus. 55π. Tá? Então, veja. Precisa-se plantar grama em uma praça com o formato de uma coroa circular, conforme figura ao lado. Sabe-se que as distâncias AC é 30 e BC é 40. Eu quero saber qual que é a área dessa coroa. Então, veja, vamos lá. A área é π
40 vezes 40 mais 30, vezes 40 menos 30. Então, área é igual a π vezes 70 vezes 10. Pi é para usar 3,14. Isso. Então, é só fazer 700 vezes π, 13,14. Que vai dar... Só pode ser aquilo ali. Ok? Ok. Questão legal, né? E fácil demais. Eu teria vergonha de pôr isso aqui no Olimpimat, pessoal. Tão fácil que é. Nossa, me deu uma vontade de comer uma pizza. Eu acho que eu vou... Pior que eu não fui no banco. Eu não fui no banco. Vou pedir pra minha mãe me emprestar. Não fui no banco. Olha que maldade. Ok? Perguntas? Vocês estão percebendo que a OMIF é fácil e interessante. Então, temos 19 pessoas nessa aula. Chegaram a 22. Tragam mais pessoas, pessoal. Eu não consigo ficar dando aula se tiver pouca gente. Eu não me animo a dar aula. Tá? Então, para eu dar mais aulas, é preciso ter mais gente. Nossa, olha essa questão. Estava um pouco mais difícil, mas, Pedro, por que estava mais difícil? Não sei, Pedro, se você chegou a fazer a OMU quando ela era presencial. A OMU, Olimpíada da Unicamp, era muito, muito mais fácil. Mas ela, como ela é online, ficou mais difícil. A OMIF ficou mais difícil por ser online. Então, online, ele supõe, a pessoa vai estar na casa fazendo, então vai ser mais difícil, tá? E esse ano vai ser online de novo, tá? Então, mas assim, é interessante, tá? Vamos lá. Eu tenho 4 cores: azul, verde e vermelho e amarelo, para pintar uma bandeira conforme a figura. Essa pintura deve ser de tal modo que cada uma das 4 partes não tenha 2 partes vizinhas com a mesma cor. Então, a quantidade de formas distintas de pintar tal bandeira é... Olha que legal, eu falei dessa questão essa semana, tá? Mas como que você presume que daqui a 7 anos, Márcio? Não entendi. É porque, professor, eu analisei a primeira, a segunda e a terceira e tá fazendo uma escadinha de grau de dificuldade. Eu percebo que cada ano tá ficando mais difícil. Então, eu presumo que ela tá deixando de ser uma Olimpíada direta e passando a ter mais raciocínio, tipo o BMAP. Entendi. Eu imagino que ela fique complicada daqui a 7 anos. O jeito que a UMIF é feita é que faz ela ser desse jeito, sabe? Ela é assim, ela é mais ou menos uma prova mais artesanal. A UBMEP tem uma comissão para elaborar a prova. E outra coisa, o pessoal que elabora a prova do UBMEP é de um nível de experiência com a Olimpíada diferente. Por quê? Quem elabora o UBMEP são caras que foram... Quem elabora o BMEP? É gente que, quando era adolescente, participou de Olimpíada, que treina aluno olímpico. Eu nunca fiz uma Olimpíada na minha vida, nunca. Nenhuma, tá? Nenhuma Olimpíada. Tanto que eu sou pioneiro em Olimpíada de Matemática, em dar aula de Olimpíada. Eu comecei a preparar aluno em 1998, tá? Faz 23 anos que eu preparo Olimpíada, aluno para Olimpíada. Eu fui aprendendo Olimpíada dando aula de Olimpíada. Quem elabora as questões do MIF é professor do Instituto Federal. Esses caras não necessariamente fizeram Olimpíada na época deles. Eles não fizeram, entendeu? Porque eles têm quase toda a minha idade. Eles não participaram do BMEP. Pensa bem, a BMEP começou em 2005, entendeu? Esses caras em 2005 já deviam estar saindo do ensino médio ou na faculdade. Entendeu? O ensino médio em 2005 já era formado. Então, os caras que elaboram as provas são professor de instituto sem experiência. Os caras que fazem o BMEP é cara que vive aquilo, entendeu? Que tem aquela experiência, que está vivendo aquilo todo dia. Então, o tipo de pessoa que elabora o BMEP é diferente de pessoa que elabora o MIF. Igual ao OMU. Os caras que fazem o OMU é um outro tipo de público, totalmente diferente.
tá? Igual eu faço Olimp-Mate. Vocês podem ver que o Olimp-Mate é bem diferente, tá? Então, é cada um estilo. Agora, sobre o BMAP, um engano é achar que a segunda fase é mais difícil que a primeira, tá? Se vocês pegar as últimas questões da primeira fase do nível 3, elas são muito difíceis, tá? Tem questão, aquelas últimas questões do nível 3, que é muito difícil. É mais difícil que as questões da segunda fase. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Eu consigo fazer as questões da segunda fase do BMAP. Todas. Agora, as da primeira fase, eu ralo nas últimas questões. Eu ralo. Às vezes não consigo fazer. Tem que colar para fazer. Então, as últimas da primeira fase são muito difíceis. É um negócio que eu acho que é desproporcional. Não do fundamental, tá? Do fundamental elas são bem razoáveis. Mas as últimas do médio, nossa senhora. Agora, tem Olimpíada também que a gente subestima, igual a Purple Comet. Você faz a questão 1, 2, 3 da Purple Comet, você fala, é mais fácil que o BMAP. Aí você chega na questão 15 da Purple Comet, você precisa ser medalhista de ouro do BMAP, não faz. Entendeu? Eu acho que a prova do BMAP vai ser no mesmo nível de dificuldade. Tiago, o BMAP é o seguinte, é uma média de 5% dos alunos de cada escola vão para a segunda fase. Tá? Não é exatamente 5%, mas 5% é uma estimativa. Tem as faixas. Tá? Então, não tal. Não dá para saber, Arthur, porque, cada UMIF, eu tô com a UMIF aberta, cada UMIF é um estilo diferente. Não tem um padrão. Se você pegar 2018 é um estilo, 2019 é outra, 2020 é outra, tá? Então, deixa eu contar um negócio sobre nota de corte da OBMAP. Em 2016, eu dava aula no Mentores, tá? A escola de aplicação do Recife, me explicaram que não é o colégio de aplicação do Recife, tem dois. Tem escola de aplicação e o colégio de aplicação. A escola de aplicação é da Universidade Estadual. A escola de aplicação do Recife, a nota de corte foi 19 em 2016. Enquanto a nota de corte da escola Salatiel de Almeida, aqui de Muzambinho, foi 7. Entende? A nota de corte do Salatiel de Almeida e Muzambinho, 7. A nota de corte da escola de educação do Recife, 19. Na escola de educação do Recife, se você errasse 2 questões, estava fora da prova. Entendeu? Então, isso aí varia, tá? Vamos lá. Vamos fazer esse aqui. Eu tenho 3 cores e quero pintar a bandeira, tá? A primeira cor, a primeira listra, eu posso escolher quantas cores para pintar essa listra aqui. Eu tenho 3 cores e eu quero pintar de forma que não posso colocar 2 linhas vizinhas da mesma cor. Eu tenho 3 opções aqui. E aqui, sobram quantas opções para pintar essa listra aqui? Eu só não posso colocar a que eu já usei aqui. E aqui, quantas cores sobram? 2 de novo. Eu não posso usar a que eu pus aqui, nem a que eu pus aqui. Mas aliás, mentira. Eu posso usar a que eu pus aqui. Eu só não posso usar a que eu pus aqui. E aqui também eu posso colocar 2 cores. Eu fiz esse problema no curso de 8º e 9º semana passada. Não sei se quem faz curso de 8º e 9º lembra. Eu fiz semana passada essa questão. Então, tem 24 maneiras de pintar essa bandeira. Tá? Então, é muito fácil. A primeira lista tem 3 cores. Depois, eu só não posso pintar da cor da lista anterior. Tá? Ok? Então, 24. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão. Pode falar, Márcio. E se a gente tivesse escolhido... Antes, você escolheu a primeira e tinha 3 possibilidades, correto? Aí o seu partiu para a segunda. Ao contrário do seu partir para a segunda, se você tivesse partido para a última, dizendo que ela também tem 3 possibilidades,
Que no caso foi o que eu fiz e deu muita dor de cabeça porque eu não consegui chegar a lugar nenhum. É Por errado que você fazer não isso? pode fazer isso? Vou te explicar por quê. Vamos supor, você coloca que aqui tem 3 possibilidades, beleza. E aqui vai ter 3 possibilidades também. Aí, você vai ter... aqui eu posso colocar, aqui vai ter 2 possibilidades. Aí, de quantas maneiras eu posso colocar aqui? Depende. Certo? Se esse daqui eu coloquei a mesma cor que esse, tem uma possibilidade. Certo? Agora, se esse e esse... Peraí, se esse e esse for da mesma cor, tem 2 possibilidades. Agora, se esse e esse for de cor diferente, tem 2. Entende? É complicado, você teria que dividir em casos. Então, você não pode chegar num depende, entendeu? Para você entender isso, quer ver? Tem um livro muito legal chamado Análise Combinatória e Probabilidade, Augusto César Morgado, PDF. É bem legal ler isso aqui, tá? Você vai ter que... Você acha... Olha para você ver. Eu pus no Google, já achei um Google Drive que tem esse livro. Esse livro aqui te ajuda a entender isso, tá? É o melhor livro que tem, tá? Esse Morgado não é aquele Morgado que faz livro para a escola militar, não. É outro, tá? Nem sei se eles são parentes. Esse livro aqui é o melhor livro para estudar análise combinatória, tá? Então, ele fala, ele explica como que você pensa, tá? E pode pular essa parte de conjuntos aqui e vir direto para esse capítulo aqui. Combinação e permutação. Leia isso daqui, tá? Esse livro é muito bom. Quer ver? Vou ler um trecho para vocês entenderem como ele é legal. Ó, olha aqui. Quer ver? Mas começa do capítulo 2. Não perde tempo no capítulo 1, não. Ó, olha o que está escrito aqui. Quer ver? Ai, meu Deus. Olha aqui. É interessante observar que se começasse pelo último algarismo, estariam tal, tá vendo? Aí olha a observação aqui. Pequenas dificuldades adiadas costumam transformar-se em grandes dificuldades. Se alguma decisão é mais complicada que as demais, ela deve ser tomada em primeiro lugar, tá? Aí olha para você ver, ó. Para vencer esse impasse, temos 2 alternativas. Então, ele explica como você pensa, tá? Então, esse livro aqui, ele é muito bom. Se você começar a ler o capítulo 2, você vai gostar demais. Isso aqui me ajudou a entender a análise combinatória, tá? E é bem interessante tentar fazer esses exercícios. Você acha a resposta de todos na internet. Aí explica a permutação, é bem legal, tá? Então, esse livro chama... Olha o nome do livro. Você acha no Google. Análise combinatória e probabilidade, Augusto César Morgado. E esses caras são tudo matemático profissional, tá? O João Bosco Pitombeira é orientador do meu orientador, tá? E esses caras são fodão, tá? Não são cara... Não é o cara que dá aula lá no cursinho tal que escreveu o livro para ajudar. É o matemático puro mesmo, tá? Ah, essa questão também é muito boa, tá? Só que é chato porque o texto é grande. Um exemplo de modelagem matemática na biologia muito importante no meio acadêmico é a teoria de Malthus, tá? Thomas Malthus, em 1678, propôs um crescimento populacional na forma exponencial, estabelecendo que a taxa de variação da população em relação ao tempo é proporcional à população presente. Essa formação não descreve muitos tipos de populações, porém, serve como possível modelo para crescimento de bactérias. Se resolvermos em termos matemáticos as palavras de Malthus, teremos a seguinte fórmula. Então, olha bem essa fórmula aqui, tá? Essa é a fórmula do Malthus, tá? Sendo NT a quantidade de bactérias em determinado tempo T em horas, N0 é a quantidade inicial de bactérias e o número E é a constante de Neper, que é aproximadamente 3. E o número A é a constante de proporcionalidade, que terá o valor 4. Então, está falando que o E vale 3 e que o A vale 4.
É claro que o E não vale 3. Esse E é o número de Neper. Ele vale aproximadamente 2,72. Tá? Ele é muito importante no estudo de logaritmo, de juros compostos, tá? Mas aqui está mandando usar o E como 3. Tá? Desse modo, suponhamos que tem uma população de bactéria quantificada inicialmente em 1.000 indivíduos. Então, esse é N0. 1.000 indivíduos. Segundo a fórmula de Malthus, quanto tempo será necessário para que essa população alcance 16.000 indivíduos? Quero saber quanto que NT é 16.000 indivíduos, então eu quero saber o T. Vocês percebem que é só uma questão de aplicar a fórmula? Deu a fórmula, quer que você faça a conta lá, piriri pororó, e acaba 6,5, me lembro. Mas talvez acabe um pouco antes, porque já estamos nas últimas questões, são 13 só. Então vamos substituir ali. Peraí, deixa eu ver quantas são. É bom para eu me planejar. Eu quero resolver o simulado inteiro, tá? O simulado dá para fazer numa aula, a prova não dá. Então são 14 questões, Milena. Então assim que eu terminar, eu vou acabar. Eu acho que dá tempo, sim. Essa é a questão número 11. Tá? Então vamos lá. Vamos jogar na fórmula. NT é igual a NO vezes E elevado a T. Dói ver que o E é igual a 3. Tá? Não, mas fica aí um pouquinho mais. Então, NT é igual a 16.000. O NO é igual a 1.000. O E é igual a 3, não é, mas faz de conta. O A é igual a 4. E o T. Concorda que isso aqui é uma equaçãozinha exponencial das mais bostinhas que tem? É uma equaçãozinha exponencial. Eu vou cortar esses 3 zeros. Espadachim, Mayara. Então, eu chego na conclusão que 3 elevado a 4t é igual a 16. Veja, como que eu resolvo uma equação exponencial assim? 3 elevado a 4t é igual a 16. Como que eu resolvo esse tipo de equação? Um dos jeitos é tirar o logaritmo dos dois lados, né? Então, logaritmo de 3 elevado a 4t é igual ao logaritmo de 16. Uma das propriedades do logaritmo permite que quando eu tenho logaritmo de 3 elevado a alguma coisa, isso vira alguma coisa vezes logaritmo de 3, igual a logaritmo de 16. Deixa eu fazer uma malandragem. 16 é 2 elevado a 4, concorda? Concorda que 16 é 2 elevado a 4? Se é igual, eu posso trocar por 2 elevado a 4 na hora que eu quiser. Então, 4 vezes log de 2. Por que eu fiz isso? Porque eu quis. Porque eu posso. E aí, eu corto esse 4 com esse. Ó. E eu já me livro de uma encrenca. Log de 3 está dado aqui, que é 0,4. E log de 2 está dado, que é 0,3. É bem mais fácil que o PISM, viu, Milena? Então, 0,4t é igual a 0,3. Então, t é igual a 0,3 dividido por 0,4. Corta, corta. É 3/4 de hora a minha resposta. Certo? Só que não tem 3/4 de hora. Bom, 3/4 de hora é igual a 3/4 vezes 60 minutos, concorda? 1 hora é 60 minutos, então eu troco hora por 60 minutos. Então, corta esse com esse, vai dar 1, vai dar 15, é 45 minutos. A minha resposta. Muito boa a questão, tá? Tirando que o E é igual a 3 me dói ver que E é igual a 3, né? Isso dói, eles podiam ter me poupado disso, porque E não vale 3. É o número de Neper, é um número muito importante, que não vale 3, tá? Esse número é usado até na matemática financeira. Eu estou dando um curso de matemática financeira, estou quase cancelando ele, porque não vai ninguém no curso, entendeu? Aí eu fico desanimado, eu fiquei animado que vocês estão participando, entendeu? Quando as pessoas participam, eu fico mais animado. Quando as pessoas não falam nada, eu desanimo um pouco.
É porque sabe, tem dia que você não tá afim, tem dia que eu tô animado. Eu gosto de dar aula na sala, onde o aluno é obrigado a estar lá. Aí, se eu dou uma boa aula, o aluno gosta de mim. Depois eu te passo, Milena. Olha o jeito que ele faz, ó. Bem parecido com o jeito que eu fiz. Tá? Só que ele não cortou esse 4 com esse, ó. O bobão. Podia ter cortado e economizaria espaço. Mas fez igualzinho eu fiz. Mas 3 questões só, viu, Milena? Essa questão tem cara de física, tá? Densidade é uma propriedade física que relaciona massa e volume de corpo. Ou seja, é determinado pela expressão D igual a M sobre V, onde D é a densidade, M é a massa e V é o volume. O peso é uma força que relaciona a massa de um corpo com a gravidade local através da relação P é igual a mg, onde P é o peso em newtons, M é a massa e G é a gravidade local. Então, beleza. Isso aqui está explicando o que um aluno de primeiro ano sabe de física, certo? Considere os 5 recipientes, mesma massa, 10 quilos, contendo líquidos diferentes. Sabendo que todos eles se localizam no planeta Terra, assinale a alternativa que apresenta o conjunto de maior peso em newtons. Tá? Então, é só calcular o peso de todo mundo aqui. Tá? Para simplificar, ó, eu quero saber o maior peso. Tá? Peso não é M vezes G? E a densidade não é M sobre V? Você concorda que se eu multiplicar em cruz aqui, a massa é a densidade vezes volume? Concorda que massa é densidade vezes volume? Não, química não, física e matemática. Peso é massa vezes gravidade e massa é densidade sobre volume. Então, obviamente, peso é densidade vezes volume vezes a gravidade. Ok? Então, é só calcular densidade vezes volume vezes gravidade de cada um desses valores aqui. Percebe que eu nem preciso multiplicar a gravidade, porque eu estou comparando. E estão todos no planeta Terra. Tá? Todos estão no planeta Terra. Então, vamos lá. Cubo. Preenchido com água. Vamos lá. Então, peso é igual a D vezes V vezes G. Tá tudo no SI, tá? Todas as medidas estão em quilograma e em metros, certo? Tudo. Tá em quilograma e metro. E em segundo, né? Então, vamos ignorar as unidades, porque tá tudo no SI. Se não tivesse no SI, eu teria que transformar. Tudo tá em metro, quilo ou segundo, ou variações disso. Então, vamos lá. Então, o peso do cubo é a densidade, que é 1000. O volume do cubo, 0,5 ao cubo. Concorda que o volume do cubo é só elevar o lado ao cubo? Não seria lado, né? Seria aresta. Mas beleza, dá para entender o que eles querem. Então, esse é o volume vezes 10. Concorda que esse é o peso do cubo? Esse é o peso do cubo. Deixa ele ali, não vou fazer a conta agora, não. Porque se não precisar, eu não vou fazer. Agora, o peso do paralelepípedo. Espera aí que eu vou fazer uma coisa. Vou pagar tudo. Eu vou multiplicar sempre. Espera aí. Olha o que eu vou fazer. Eu quero economizar espaço. Então, desses dois aqui, eu concluo que P é igual a dVg. Então, eu vou calcular aqui dVg para achar o peso. Então, letra A. Densidade 1000. Volume 0,5 ao cubo. Gravidade é sempre 10. Depois a gente calcula. B. Paralelepípedo. Se essas são as dimensões, é só multiplicar 0,6 vezes 0,5 vezes 0,4 vezes 900 vezes 10. Certo? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Então, C, densidade 720. Só que é um cilindro. O cilindro calcula como? Área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Concorda? Que é a área da base vezes a altura? Então,
É para considerar o π igual a 3. Então, 3 vezes 0,6 ao quadrado, vezes 0,2, que é o quê? É π vezes raio ao quadrado vezes a altura, vezes 10. Eu quero saber o maior peso, tá? Esfera é mais complicado, tá? Vamos explicar o volume da esfera. Vamos colocar o 790, o 780 e o 10 aqui. Vocês sabem o volume da esfera? Como calcula? Como calcula o volume da esfera? Alguém sabe de cor o volume da esfera? Tem que decorar, porque não dá para demonstrar muito fácil isso. O volume da esfera, vocês precisam decorar, é uma das poucas coisas. Então, é uma das poucas coisas em matemática que tem que decorar, porque não é fácil deduzir na hora da prova. 4/3 de πr ao cubo. Tá? Então, tem que saber isso. Semisfera é metade disso. Então, vamos lá. Então, 0,3 de raio, né? Então, 4/3 vezes 3, que é o π, né? Vezes 0,3 ao cubo. E aqui é a mesma coisa. 4/3 vezes 3 vezes 0,4 ao cubo. Mas eu tenho que dividir por 2, então vou multiplicar por meio. Tá? Não, então, dá para você fazer fácil a demonstração usando integral. Se alguém souber fazer cálculo integral, consegue fazer fácil, né? Mas a maioria não sabe isso. Eu tenho que saber qual dessas contas aí é maior. Qual dessas operações aí é maior. É bem complicado saber qual desses valores é maior, tá? Eu já eliminaria algumas alternativas, só que aí eu tenho que fazer a conta aqui. Então, 1.000 vezes 0,125 vezes 10. Aqui é 900 vezes 0,6 vezes 0,5 vezes 0,4, 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Então, 0,12 vezes 10. Aqui vai dar 720 vezes 0,6 ao quadrado é 0,36. Vezes 2, 0,72. 0,72 vezes 3, 2,16. Certo? Olha para você ver como é trabalhoso. Aqui eu posso cortar esse 3 com esse 3. Então, aqui vai dar 790 vezes 0,3 ao cubo, 0,27, vezes 4, 1,08. Aqui é cortar esse 3 com esse 3. Tá? Esse 4 e o 2 ali vai virar 2 e 1. Então, 780 vezes 0,16, 0,32 vezes 10. Você concorda que dá para eliminar algumas alternativas? Eu quero saber o maior volume. Você concorda que 720 vezes 2 é maior que 790 vezes 1? Então, esse aqui eu posso eliminar. O D está eliminado. Tá? Então, não vou precisar fazer essa conta. Bom, 720 vezes 2, obviamente, é maior que 900 vezes 0,12. Que a diferença aqui é quase 10 vezes, é mais de 10 vezes. Então, esse aqui também está eliminado. E 1.000 vezes 0 também está eliminado. A diferença é muito grande. O que me resta dúvida é se é o C ou o D. Bom, o D também está eliminado. Ah, não tá, não. Aqui é 0,216. Errou! Errou! E aqui é 0,108? Não, peraí. 36 vezes 2, 0,072. É complicado. Então, eu vou colar. Vamos colar. Vamos colar a resposta. Vamos ver. Vamos colar. Vai passar um pouco da hora, pessoal, para a gente terminar, viu? Vamos colar. Mas só um pouquinho, tá? É isso? Não é isso, não. Ó, fez todas as contas e a maior é a letra C. Olha aí.
Ok? A maior letra C. Não vou fazer as contas, não. Tá? Mas eu estava no caminho certo. Não estava, não. Será que é 2,16 mesmo? Deixa eu pensar. 72 vezes 2, 144. Não, 0,144. Ah, não sei, pessoal. Bugou. Certo? É a letra C. Mas aí tem... As contas dão tudo certo aqui, só que tem que fazer melhor, tá? Vamos passar para frente. Alguém quer fazer alguma pergunta disso daqui? O que está errado é que eu não terminei de fazer as contas, tá? Mas tá tudo armado de forma correta. Só estou no 36 vezes 2, 0,72, 0,216. Aqui é 0,108. Certo? É complicado. Dá para ver que o C é maior que o D, ó. Que aqui é 0,216, aqui é 0,108. Então já dá para eliminar a letra C. Só que a letra D tem cara de ser maior do que aquele. Provavelmente fiz alguma coisa errada aqui. Entendeu? Mas o jeito... Nossa senhora, não pode ser 0,30. Porque aqui é maior, aqui é maior. Aqui é 0,032. É 0,032. Espera aí, 0... Não, não sei. Vamos passar para frente. Questão chata do caramba. Outra questão de física. Temos professor de física, em lugar de criar a Olimpíada de Física, fica enchendo a matemática da Olimpíada de Física. As ondas eletromagnéticas estão presentes em muitas situações do nosso dia a dia. Pode ser uma simples caminhada ao ar livre durante o dia, como também uma ligação através de um aparelho celular. A tabela 1 mostra energia em elétron-volt para cada um dos tipos de onda eletromagnética. Já a tabela 2 apresenta os prefixos associados à ordem de grandeza. Assinale a alternativa que contém os níveis de energia de ondas de rádio e onda de rádios gama. Vamos lá. Onda de rádio é isso daqui, concorda? E o raio gama é isso daqui. Raio gama é aquele que transformou o Hulk em verde. Viu, Paulo? Você que gosta da Marvel, tem a ver com o Hulk. Então, veja, vamos lá. Eu quero transformar 10,-5 elétron-volt usando esses prefixos aqui. Não tem 10 a menos 5, mas tem 10 a menos 6. O que eu poderia fazer é colocar assim, ó, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 10 a mais 1 vezes 10 a menos 6. Concorda que isso aqui vai dar 10 a menos 5? Concorda? Você está aí, Paula? Que legal. Então, concorda que é 10 microvolt? Isso aqui é 10 microvolt. Microeletronvolt. Não sei se vocês entenderam o que eu fiz. Eu transformei 10 elevado a 5 em 10 a mais 1, 10 a menos 6. Vai ter essa alternativa? Não tem, né? Não tem essa alternativa. Então, eu tenho que tentar outra coisa. Eu tenho que tentar o 10 a menos 3. 10 a menos 5 eletronvolt é igual a 10... Peraí, mais 1 menos 6. 1 menos 6 menos 5. Eu quero colocar menos 3, então vai ser... Para ser menos 3, teria que ser menos 2. Certo? 10 a menos 2 é 0,01. 10 a 3, milieletronvolt. Concorda que essas duas... isso aqui também é 0,01 milieletronvolt. Alguma dessas alternativas tem aqui? Nenhuma. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado, galera? Aparentemente está certo. Onda de rádio é 10 mili e 001. Eu não estou enxergando isso. Ah, é porque é menor que esses valores, tá?
é menor que esses valores. Então, tem que ser menor do que eles, tá? Então, esse aqui é menor. Esse aqui também é menor. Esse daqui é menor? 10 milha. Não, é maior. Esse é maior, então esse não pode ser. Esse daqui é menor? Esse aqui eu não sei se é menor, tá? Vamos fazer as contas. 0,002 milieletronvolt o mili é 10 a menos 3. Então é 0,02 vezes 10 a menos 3, tá? Eletronvolt. 0,02 é 2 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 5 eletronvolt. Deu maior, né? Deu 2, 2 vezes 10 a menos 5. Então, essa aqui também não pode ser. E 1 milieletronvolt pode ser. Então, eu já eliminei duas alternativas. Agora, vamos ver o raio gama. O raio gama é mais fácil, porque é 0,1 mega eletronvolt ou 100 quilos, né? 100 quilo eletronvolt. Então, tem que ser mais do que isso. Então, vamos ver se pode ser 30 kg eletronvolt. Não pode ser, porque é 100 quilos. Tem que ser mais de 100 quilos. Então, aqui não pode ser, e nem esse. Sobrou esse daqui. Acho que expliquei muito mal, não deu nem para vocês entenderem. Vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui? Provavelmente não, né? Então, deixa eu fazer de outro jeito. Fazer de outro jeito, que eu acho que vocês vão entender. Que eu tô com pressa. Para não atrasar vocês. Mas aguenta as pontas aí. Por que vocês morreram? O que eu falei? Ah, do Hulk. Mas a Paula gosta do Hulk. Do Homem de Ferro. Tanto que os gatos dela, a Paula tem 89 gatos. Tem o nome dos personagens da Marvel. Então, é Gavião Arqueiro, é Feiticeiro Escarlate, é o Wolverine, é o Gambit, é o Ciclope, é o Doutor Destino, é o Thanos, é o... sei lá. É piada interna, viu, pessoal? Depois, qualquer dia, eu explico para vocês. É que a Paula tem só 89 gatos. Vamos transformar isso aqui tudo em eletronvolt. O que significa Mi? Tá ali, ó. Mi, micro, Mi é 10 a menos 6. Então, isso daqui é 10 a menos 2 e isso daqui é 10 a menos 6. Certo? Então, esse valor aqui é 10 a menos 8 eletronvolt. Então, esse valor pode ser, porque ele é menor que 10 a menos 5. Aí aqui, 30 é 3 vezes 10 elevado a 1. E N é nano. Nano é 10 a menos 9. Então, isso daqui vai dar 3 vezes 10 a menos 8 eletronvolt. Então, esses dois são raios gama, são onda de rádio. Aqui é 10, 10 a 1. O mili é 10 a menos 3. Então, veja, 1 menos 3, menos 2. Menos 2 é maior que menos 5. Então, esse aqui não pode ser. Eu já vou eliminar esse aqui. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Notação científica. Então, aqui é 2 vezes 10 a menos 1, 2, 3. Tá? Isso cai muito no Enem. O mili é 10 a menos 3. Então, aqui é 2 vezes 10 a menos 6 eletronvolt. Então, é menor. Então, esse daqui, beleza, pode ser. E esse daqui é 1 vezes 10 a menos 3. Então, beleza, nem precisa fazer mais conta, né? 10 a menos 3. Então, esse está eliminado. Aí eu faço o mesmo raciocínio com os outros para ver se são raios gama, tá? Então, vamos testar para ver se isso aqui é um raio gama. Então, esse aqui é 10 a menos 2 vezes 10 a sexta. Eletronvolt.
Então, vai dar 10 a quarta elétron-volt, é menor do que aquele valor. Então, raios gama eu estou fazendo de verde, viu, Paula? Por causa do Hulk. Aqui, 30 kV. O quilo é 10 a 3. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 10 a 4 elétron-volt, é menor, eu vou eliminar também. E aqui é 0,02 giga, então vai dar, vamos pôr direto, 2 vezes 10 a menos 3, giga é 10 a 9, é 10 a 9 giga? É. Elétron-volt. Então, isso aqui, obviamente, é um raio gama. Então, 2 vezes 10 a 7 elétron-volt. Então, a resposta é a letra D. Tá? Ok? Estou explicando rápido, mal feito, por causa de pressa. Tá? Aí, fizeram igualzinho eu fiz, tá? E a letra D, que é verdadeira. Só que fez todas as contas. Última questão. Carlos, cliente do Banco Sul Minas, necessitou resgatar inicialmente o valor total de suas duas aplicações financeiras, de 2.000, que venceria em 60 dias, e a segunda em 90 dias. Ah, são duas aplicações de 2.000. O gerente do banco ofereceu uma taxa de juros para antecipação do resgate com aplicação num desconto de 2% na modalidade juros simples. Enquanto o cliente fez uma contraproposta ao gerente pedindo a mesma aplicação desconto, mas com juros compostos. Aqui tem um problema, ele não fala se é o desconto bancário ou se é o desconto racional. É a aula que eu dei ontem, lembra, Mayara? Você e o Thiago estavam na aula de ontem, tá? Considerando que o banco pretende aceitar a opção de menor custo para o cliente, podemos concluir que... Então, vamos lá. Só para vocês entenderem. Eu tenho duas aplicações. Vamos desenhar elas aqui. Tá? Tem duas aplicações de 2.000. Aqui, vamos colocar em meses. 1 mês, 2 meses e 3 meses. Isso que eu estou desenhando aqui é um fluxo de caixa. Eu tenho duas aplicações de 2.000. Uma daqui a 1 mês e outra daqui a 2 meses. Certo? E eu quero pagar tudo hoje. Eu quero pagar tudo hoje. O valor que eu vou receber hoje, eu vou chamar de valor líquido, L. Tá? Eu tenho duas formas de entender. Se for juros simples, tá? Se for juros simples, você concorda que esse valor aqui é... Como é que eu vou explicar para vocês sem entrar muito em teoria? Veja. Então, deixa eu tentar explicar para vocês, escrevendo, porque não dá muito tempo de explicar. Então, L é igual a 2.000 dividido por 1 mais a taxa de quantos por cento? Taxa de 2%. 1 vezes 0,02 vezes 2, mais 2.000 vezes 1 mais 0,02 vezes 3. Consegue entender o que eu fiz aqui? Provavelmente não, né? Esse é o desconto de juros simples. Isso aqui que eu fiz chama equivalência de capitais. Para quem não sabe matemática financeira, isso é complicado. Por quê? Em juro composto é assim, 2.000 dividido por 1,02 elevado a 2, mais 2.000 dividido por 1,03 elevado a 2. Então, o 1 é por causa da taxa, né? É um valor. Só para tentar entender isso, quando você tem juros simples, o montante é calculado usando essa fórmula aqui.
E quando você tem juro composto, o montante é calculado usando essa fórmula aqui. Estou dando um curso de matemática financeira. Então, eu tenho juros simples e juros compostos. Deixa eu até ver o que jeito que eles fizeram. Desse jeito, ó. Só que eles inverteram, fizeram ao contrário. 2.000 vezes 100 menos 2,2 sobre 100, que no fundo é a mesma coisa. Não sei o que eles fizeram aqui, não. Por que 2,2 e 2,3 ali? Ou é vezes? É 2... Não sei o que os caras fizeram aqui, não, tá? Não entendi o que eles fizeram, mas provavelmente vai dar a mesma resposta, tá? Então, isso aqui é equivalência de capitais. Se você fizer essa conta, você vai chegar naquela resposta, R$ 3.800. Se eu fizer essa conta, vai chegar 3.803,18. Então, o meu desconto em juro composto é melhor, por R$ 3 a mais que eu vou ganhar. Então, desconto em juro composto é melhor que o juro simples, tá? Então, desconto em juros compostos é melhor que em juros simples. Mas a aula está ficando muito tarde, eu vou ter que fazer isso um outro dia com vocês, tá? Então, é letra B, que aceitou aproximadamente isso. Eu só não entendi o jeito que eles fizeram, tá? Vamos ver se fazer desse jeito dá certo, do jeito que eu fiz. Se tem algum problema com a escrita deles. Vocês conhecem o Symbolab, né? Estou abrindo o Symbolab. Eu já vou multiplicar 002 por 2, que vai dar 004, e somar com 1. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer 2.000 dividido por 1,04 mais 2.000 dividido por 1,06. Não vai dar 3.000 redondo nunca na vida. R$ 3.800 redondo. Não deu. Tem alguma coisa que a gente tem que... Ah, não, pessoal, é vezes. Não, 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 é vezes. Não, é diferente. O valor não vale 2.000 daqui a um mês. É vezes, tá? Tá meio atípico o que eles fizeram aqui. O que eles fizeram foi o seguinte. 2.000 daqui a 2 meses. Não, mas era para ser isso mesmo, ai. Não estou entendendo o que eles fizeram aqui. Eles descontaram 4% e outros descontaram 6%. Olha o que eles fizeram. Eles fizeram uma coisa que não é muito normal dos juros compostos. Eles fizeram essa aplicação, eles descontaram 4%, que é 2 meses cada um de 2, e esse descontou 6%. É isso que eles fizeram aqui. E no juro composto, eles fizeram a mesma coisa. Olha o que eles fizeram. Eu vou explicar depois na outra aula. Eles fizeram assim, ó. Montante é capital vezes 1 mais IT. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 2.000 e multiplicaram por 1 menos 004. Nossa, o que eles fizeram não é normal. Não é igual matemática de juro composto, tá? Eu vou explicar depois, não vai dar para explicar agora não, tá?
Tá. Bom, pessoal, eu acho que foi muito confuso esse finalzinho, mas eu tô muito cansado também. Eu tô desde a 1h da tarde, tá? Aula. Tem gente que tá me acompanhando desde a 1h da tarde. Eu vou deixar para explicar. Então, eu acho que seria anulado mesmo. Sabe por quê? Porque não fala se é desconto simples, se é desconto composto, tá? É uma questão muito confusa, tá? Eu preciso pensar nessa questão melhor. Desconto, tá? Não, mas é só essa última, Milena. Porque a outra é só fazer conta. Eu fiz rápido, mas é só fazer conta a outra. Entendeu? É que a conta é cabulosa, né? Então eu passei 20 minutos além da hora que eu tinha me disponibilizado. Não faltem semana que vem, tá? 5 horas. Venham todos de novo. Eu até a prova do MIF eu pretendo dar aula toda sexta-feira nesse horário, tá? A prova do MIF, vocês sabem quando que vai ser? Vai ser em setembro? É no final de setembro ou é no meio de setembro? Vocês têm a data? 19 de setembro. Então acho que se eu der eu dando umas. Tem 7 sexta-feiras até lá, eu acho que eu consigo fazer todas as questões. Tá? Então tentem vir nas aulas, eu acho que isso me anima um pouco, tá? Chame os seus colegas, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês e aguardo vocês sexta-feira nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá bom? Muito obrigado. O finalzinho foi meio bagunçado, né? Mas eu tô muito cansado. Essa semana eu dei péssimas aulas. Você precisa ver a aula que eu dei hoje, 1 hora. Foi horrível. Foi horrível a aula de 1 hora. Eu saí até triste. Eu me embananei no último exercício. Eu não preparo os exercícios antes, então dá confusão mesmo. Tá? Então, até a próxima. Muito obrigado. Não esqueça que a Estolimpíada encerra hoje. Quem quiser fazer Estolimpíada, é só hoje, tá? Depois, qualquer coisa, pode me chamar no privado. E segue a gente nas redes sociais. Até mais. Tchau, Otávio. Tchau. Boa noite. Tchau, Otávio. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Eu que quero agradecer. Tchau.